Cliente só é cliente quando compra pela segunda vez. Cliente que comprou, veio até a Trijoia e comprou uma vez, ele é só um comprador. Quando as coisas dão certo, você vai ganhar um cliente. Isso é fato. Agora, quando dá errado, você tem uma oportunidade única de ganhar um fã. O que faz um cliente escolher a gente? Quanto custa perder um cliente? Quanto custa perder um cliente que representa uma boa margem do seu negócio? Não é faturamento, margem, porque cliente bom deixa margem. A empresa que tem a capacidade de enfrentar isso é a empresa que cresce. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Du. Estou aqui hoje com um grande amigo que vou apresentar em seguida para vocês, né? Antes de mais nada, só as falas rápidas, né? Por favor, se inscrevam no nosso canal. Quem está aqui assistindo no YouTube, se inscreve aí. Tem conteúdo todas as semanas e segue a gente também no Spotify, que todos os dias, logo pela manhã, você recebe uma pílula com muito conhecimento, não só minha, mas de vários gestores da Du, para estar trazendo para vocês conteúdo muito rico, que pode ensinar muito e com certeza vai estar te ajudando aí na sua sólida carreira, né? Estou aqui hoje com um grande amigo, um grande parceiro, né? Vou apresentar ele para todo mundo, muita gente já vai saber de quem que eu estou falando, né? Antes de apresentar cargo e tudo mais, já dizer que vocês vão ouvir hoje aqui uma das grandes referências, não só de cultura dentro de negócio, mas também de Customer Experience, né? Uma das grandes referências que a gente tem hoje no mercado nacional. Por que é uma grande referência? Porque só sob sua gestão viu a empresa da família crescer mais de 25 vezes sob sua gestão, né? Ele é CEO da TJ Company, que engloba a rede de joalherias e óticas Trijoia e marcas de joias exclusivas, né? Tem negócio novo, inclusive, vindo aí, né? Exatamente. Vai falar pra gente. Seus negócios têm grande foco em geração de experiência, tanto para os clientes quanto para os colaboradores, construindo propósito e legado. Terceira geração de uma empresa familiar, que, como eu falei, já cresceu 25 vezes sob sua gestão, com uma linha forte de liderança, né? E construiu sua trajetória indo de vendedor a CEO através de um propósito claro, proporcionar experiências extraordinárias. Estou aqui com ele, Will Silva, grande amigo, bem-vindo, Will. E aí, meu irmão, tudo bem? 100%. Uma grande responsabilidade estar com vocês aqui, porque, afinal de contas, estamos aqui batendo esse papo, mas ele vai reverberar por vários lugares e espero deixar o meu recado de alguma forma. E sempre gosto de falar que a gente está vivendo um momento ímpar. Nunca quem quer empreender teve tanta oportunidade de conteúdo, de histórias para estar absorvendo. Então, quem dera a gente tivesse tido isso, né, João? 10, 15, 20 anos atrás. Então, aproveite esse papo aí, porque com certeza vai valer a pena. Eu tenho falado muito, inclusive hoje cedo falei sobre isso, que a busca pela educação tradicional, ela é sabido que se reduziu muito, né? E muito por conteúdos como o nosso aqui, que deve durar 40, 50 minutos, 1 hora, e que trazem muitas vezes mais conteúdo do que se vê ao longo de 4 anos numa universidade ou algo parecido, né? Cada vez mais essa busca pela personalização, né? Ou seja, isso vale até para produto. A pessoa cada vez mais vai lá e escolhe aquilo que ela exatamente quer, né? O Uber é um grande exemplo. Você não precisa mais ter um carro, você escolhe um veículo para ir do ponto A ao ponto B. Então, isso veio muito forte para a educação, é o que eu acredito. E uma frase que eu falo muito também é que um insight muda o jogo. Então, às vezes, você não precisa nem de 50 minutos. Às vezes, 30 segundos, 1 minuto, uma coisa que vai conectar com aquilo que você viveu a sua vida inteira. E um insight, um momento vai conectar com a tua história e vai mudar teu jogo. Então, os microconteúdos, né? Exatamente. Para você que está nos acompanhando, né, já para saber o que vai ouvir no episódio de hoje, a gente vai falar sobre experiência do usuário e do colaborador, seja ele cliente, seja colaborador, funcionário, enfim. Vamos falar sobre a habilidade de um empreendedor de sucesso, né, o que faz a gente chegar mais longe e como obter sucesso engajando a equipe. Então, como que a equipe pode fazer a gente chegar lá junto, né, Will? Exato. Bom, aí são pessoas, pessoas e pessoas. É só o que a gente falou até agora. É isso aí. Então vamos para a primeira, cara. Vamos para a primeira pergunta que eu quero saber para ti, né? Como que uma experiência, Will, experiência do cliente, ela pode fazer com que o cliente tenha retenção dentro do negócio? E o que a gente pode fazer de diferente para fazer com que ele escolha ficar conosco, né? Hoje a gente tem no mercado múltiplas possibilidades, múltiplos concorrentes, não só concorrente na loja do lado, mas também no e-commerce, na internet. Então é todo mundo tentando vender alguma coisa e você sendo impactado por anúncio o tempo todo. Muitas vezes de um mesmo produto, né? Variando preço, variando várias possibilidades. O que faz um cliente escolher a gente? Então, as pessoas sempre têm uma percepção de que experiência gera custo. Isso é a primeira percepção para um empresário. Cara, não vou colocar mais experiência porque isso vai gerar custo. Até porque a primeira percepção que você tem quando se fala de Customer Experience é dar um presente, é dar um vinho, enfim, as pessoas sempre levam para isso. Quando, na verdade, se você fizer 3 premissas básicas
da experiência do usuário, você vai estar à frente de 90% do mercado. Número 1, você ter um bom produto. Simples. Não adianta você ter a melhor experiência de atendimento se o teu produto não é bom. Então, ter um bom produto. Segunda coisa, é você cumprir as suas promessas. Então, entregar no prazo, entregar da forma que você combinou, ou seja, cumprir os seus acordos. E a terceira coisa é um bom atendimento, seja na loja física, seja no WhatsApp, seja no canal de atendimento que o cliente quiser. Então, se você tiver um bom produto, se você cumprir os seus acordos e se você tiver um bom atendimento, você já vai estar à frente de 90% do mercado. Ah, Will, isso não é verdade. Bom, eu pergunto para você, nos últimos 6 meses, você, por um acaso, comprou algo que não teve a qualidade que você imaginava que tinha? Provavelmente algumas pessoas sim. Segundo, você recebeu alguma coisa fora do prazo, ou com a embalagem, ou alguma coisa de acordo com o que você combinou no seu contrato, na sua compra? Provavelmente outras pessoas já passaram por isso. E por último, e não menos importante, que é onde, quando eu palestro, as pessoas levantam a mão em grande quantidade. Nos últimos meses, você acabou sendo mal atendido no WhatsApp, numa loja física. E isso se você faz a soma, provavelmente você teve pelo menos um desses indicativos. Então, uma empresa que consegue atender isso, consegue gerar experiências e reter o seu cliente. Aí a pergunta foi sobre como a gente faz para ter a experiência e reter o cliente. Bom, você pode estar ouvindo esse podcast, né, da Duo pela primeira vez, certo? Então, se você gostar, você provavelmente vai ouvir novamente. Retenção. Se você gostar muito, você provavelmente vai indicar para algum amigo e familiar. Indicação. Então, o que acontece? Quando você gosta de um produto, você volta. De um atendimento, você volta. Quando você gosta muito, você indica. E quando você vira fã, você acaba criando uma comunidade. Você passa a conversar com pessoas que também têm você gosta tanto do produto, da experiência, que você vai buscar outras pessoas que também gostam dele. Então, você cria comunidade. Ao passo que as marcas que mais têm o Customer Experience reconhecido mundialmente são as marcas que têm fãs, né? A Apple é um grande exemplo. Né? Ela não tem clientes, ela tem fãs. Então, tudo começa com essas 3 premissas: de um bom produto, de um atendimento e de cumprir os seus acordos. Com isso, você vai ter pessoas que compram e voltam. Comprando e voltando, as pessoas também vão indicar aos amigos e familiares. Tanto é que a pergunta de NPS é justamente essa, né? Você indicaria esse produto ou serviço para seus amigos e familiares. E logo, se você gosta muito, você vai querer também falar com outras pessoas. Cara, isso é muito legal, enfim, acaba que você também vai ter comunidades. E o grande poder de marca está justamente na construção de marcas, de comunidades e de ecossistemas. Esse é o novo petróleo, construção de audiência para você ter comunidade e ecossistema. Então, numa teoria nisso que tu está falando, basicamente a gente pode ter como ideia mais relevante disso tudo, de que é muito mais barato a gente ter um cliente indicado do que conquistar adquirindo através dos meios tradicionais, sei lá, fazendo propaganda, fazendo anúncio, fazendo grandes investimentos em tráfego pago. É mais fácil e é melhor o cliente indicado. Então, essa é uma pergunta que não existe uma resposta certo e errado. Por quê? Depende muito do momento de negócio da sua empresa, tá? E de quanto você pode investir. Se você busca ter um negócio altamente escalável, você busca atingir grandes grupos de pessoas, você provavelmente não vai conseguir fazer isso somente através de indicações, né? Agora a gente pode pegar alguns exemplos. Não sei se você lembra daquela rede social, acho que foi Clubhouse. Clubhouse, ela cresceu rapidamente através de um fluxo de indicação. Lembra o FOMO que gerou aquilo? Escassez de Pois indicação. só que virou uma bolha. Por quê? Porque logo após essa primeira curva, não teve uma adesão de clientes consistentes. Ou seja, as pessoas foram muito mais por indicação, por curiosidade, do que de fato pelo produto, que não tinha as 3 premissas, né? De uma boa entrega, enfim, tudo mais. As pessoas entraram numa bolha. Então, o que eu acredito muito, e é o que eu faço na minha empresa, eu entendo que cada negócio, ele tem 2 formas de captação de valor, de geração de valor. É olhar para os seus clientes que estão na base, os seus clientes que já te conhecem, e você olhar para os clientes que ainda não te conhecem. Então, todas as estratégias que eu tenho na minha empresa, eu sempre começo, a cada Dia dos Pais agora que vem, eu já vou olhar, cara, o que eu vou fazer para o meu cliente que já me conhece? O que eu vou fazer para o meu cliente
que ainda não me conhece. Por quê? Normalmente, as empresas... Por que eu fortaleço a experiência do usuário? Porque essa é uma grande diferença, porque normalmente é o contrário. As empresas só olham para a busca por novos clientes. Elas só investem nisso. E de que adianta você trazer um cliente novo se você não retém? Você só vai aumentar cada vez mais o teu custo de aquisição e você não aumenta o LTV. Então, a estratégia que eu acredito é justamente você ter as duas estratégias. Tanto encher a piscina, né, como olhando a metáfora do balde, por exemplo, onde você olha para o balde ou para uma piscina. Vamos imaginar o seguinte, a sua empresa é uma piscina. Seu cliente é a água, você tem o seu marketing ali, né, a forma de uma mangueira, colocando água para dentro, ou seja, colocando clientes novos. Porém, se você tem muitos furos nessa piscina, você, de igual forma, não vai resolver com o marketing. Então, qual é a melhor estratégia? Cara, tenha um marketing ativo, buscando novos clientes, mas também tenha uma manutenção ali, tapando os buracos, fazer com que você consiga sempre ter um número de clientes que sustente a sua necessidade de caixa e de expansão. Tá, mas usando a mesma metáfora, então, tapou os buracos uma vez, Perfeito. Eles estão para sempre tapados? Ou é um trabalho contínuo, é um investimento que tem que ser frequente? Ou você acha que, até para nosso público, né? Resolvi o meu problema de experiência, tá tudo rodando bem, eu não preciso mais investir nisso. Então, o que acontece? Vamos pegar algo que eu nunca falei, mas vamos pensar aqui seguindo essa mesma lógica da piscina e da água. Beleza, você tapou os buracos, mas a água evapora. Né? Então você perde, mesmo você tendo uma grande experiência, você perde por algumas coisas que você não controla. Exemplo, tudo aquilo que você controla, que é o seu produto, que é o seu serviço, você vai tapar os buracos. Perfeito. Porém, vamos lá, clientes mudam o gosto, clientes mudam de momento. O próprio colaborador responsável pode sair. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou pegar o mercado o mercado de acessório e acessório de luxo. Eu tenho clientes que estão numa fase, cara, eles querem comprar óculos. Então eles vão lá, cara, compram 3, 4, 5, 10 óculos num período de 6 meses. Só que esse é um cliente que tem um poder de consumo e, eventualmente, daqui a pouco ele começa a olhar para relógio. E, cara, esse desejo dele, ele vai para relógio. Ele desgostou da minha empresa? Não. Ele só não está mais comprando óculos nesse momento. Ou a mulher que, de repente, ela começa a olhar para a bolsa de uma forma diferente, não quer mais olhar para o óculos. Ou ela olha para o sapato e daqui a pouco a pessoa volta a comprar óculos. Então, são coisas que você não controla. Por mais que você fez o seu trabalho, o seu cliente muda, o seu cliente muda hábitos de consumo, o seu cliente muda grupos de amizades que interferem também no gosto pessoal. Vamos pegar um caso mais crítico, o seu cliente ele pode falecer, ele pode quebrar, então muitas coisas podem acontecer que não estão no teu controle. Agora, qual é o nosso papel como um guardião do nossa qualidade do cliente? Cara, é aquilo que está ao nosso espectro de possibilidades de cuidar, a gente vai lá e tapar os buracos, mas não resolve. Então, por isso que eu acredito justamente nisso. A gente tem que ter o cuidado com a retenção, muito importante, mas, ao mesmo passo, a gente não pode desligar o marketing nunca. Eu cometi esse erro. A gente ficou tão bom em retenção, tão bom em aumento de LTV, que a gente, de certa forma, por um tempo, a gente deixou a busca por novos clientes de lado. E isso fez com que a gente tivesse um impacto de fluxo de clientes no nosso negócio. Então, o que a gente fez? Opa, peraí, alguma coisa aconteceu. Ticket médio aumentou, porque o cliente mais retido, ele é mais qualificado, ele acaba entendendo o seu negócio e comprando mais. Então, o ticket aumentou, a conversão aumentou, mas eu comecei a ter uma queda de oportunidades, uma queda de leads. Opa, então a gente vai jogando. Então, um grande gestor de growth, que se fala, né? Trazendo growth, nada mais é que é o seguinte: você pegar essas alavancas de crescimento e você ficar ali jogando, cara. Agora eu preciso mais clientes novos, eu faço uma campanha para cliente novo. Agora eu preciso otimizar minha base. O que eu só acho muito importante é clusterizar. Eu acho que a clusterização ela é fundamental para que você consiga entender qual é o benefício, qual é o canal, qual é o atrativo que eu vou trazer para cada cliente em cada momento da jornada dele, se ele me conhece profundamente, enfim, acho que isso é o grande jogo por trás do jogo. Claro. Você citou 2 vezes LTV, Will. Para quem está ouvindo, talvez não saiba exatamente o que significa, o que é LTV.
Então, o LTV é o Lifetime Value, que vamos traduzir para algo mais simples, é o valor, é o dinheiro que o cliente deixa na sua companhia ao longo de um tempo, tá? Então, como eu faço isso? Eu falei o que é, agora eu vou falar como eu faço isso na Trijoia, por exemplo, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega lá o João ele comprou na Trijoia há 1 ano atrás. E depois disso ele fez 4, 5 compras, fez, sei lá, 3 compras, e cada compra no ticket médio de X reais. Então, nesse corte, nos últimos 12 meses, o João comprou 10 mil reais na minha empresa. Então, o LTV do João, ou seja, o dinheiro que o João deixou na minha companhia, ele é de 10 mil reais num corte de 12 meses. Entendendo que eu tive um custo, que é o CAC, o custo de aquisição do cliente, para trazer o João, porque todo cliente que ele entra na sua empresa, aparece na porta da sua loja, ele toca no seu telefone, ele tem um custo. Ah, mas eu não fiz marketing, é orgânico. Bom, tem alguém fazendo marketing orgânico, tem o seu tempo, tem o seu time, então sempre tem um custo para trazer um cliente. Se o João, sei lá, me custou R$1.000, vamos imaginar um caso bem alto, né, para trazer um cliente R$1.000, ele me deu um delta de LTV de 10/1, ou seja, ele me deu um resultado de 10/1. Ah, claro, tem muitas variantes, tem como cada um entende isso, tem a gente que faz o LTV por margem, é um pouco mais complexo, mas ao fim e ao cabo o jogo é esse. Você tem que extrair mais valor do seu cliente ao longo de uma jornada. O cliente que só compra uma vez, o Adib fala isso, né? Uhum. Cliente só é cliente quando compra pela segunda vez. E eu falo isso pro meu time. Cara, o cliente que comprou, veio até a Trijoia, comprou uma vez, ele é só um comprador, certo? Então, ele ainda não virou cliente. Cliente vira cliente quando você vende pela segunda vez, que demonstra o seguinte, cara, foi lá, testou, cara, gostei, vou comprar de novo. Então, a gente sempre estimula isso. Ou para empresa de serviço numa renovação de contrato, por exemplo. A própria manutenção, quem tem um serviço de recorrência, a própria manutenção do contrato é uma primeira forma, né? E obviamente, a renovação. Esse tipo de serviço é um grande erro que eu vejo nas empresas de serviço, é justamente o não haver o check do serviço, tá? Então, numa relação como a nossa, né, da Trijoia, de varejo ou qualquer outro serviço, você faz uma entrega e você consegue fazer o NPS. É dedo no pulso, ou seja, a cada transação você consegue fazer o NPS. Você separa aquele atendimento e, cara, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. No grupo visionário, por exemplo, de educação, cara, a gente entrega uma imersão, a gente valida, ó, isso aqui foi bom e tudo mais. Mas se você tem um serviço de recorrência, é muito comum no segmento de marketing, advogado, contabilidade, enfim, esses que têm serviço de recorrência, a pessoa do nada dá churn. Isso é muito comum. Sim. Ah, nossa, eu perdi um cliente do nada. Meu amigo, não foi do nada. O cliente dá sinais. Então, uma estratégia super simples para quem tem agência ou para quem tem serviço de recorrência, cara, cria um fluxo mensal, quinzenal, semanal, trimestral, de você, cara, dar um check no seu cliente. Pode ser algo um pouco mais complexo, como um CSAT, um NPS, uma pesquisa de satisfação, só que isso aí tem que ter um tempinho um pouco maior para não ficar chato para o cliente, porque a fricção para o cliente é muito importante, né? Não gerar algo que para nós, nossa, é muito bom. Eu estou perguntando para ele, bom, mas isso é bom para ele? Sim. Então, às vezes, também tem que tomar cuidado para não ficar muito chato em relação até à opinião do cliente. Agora, você tem um fluxo, sei lá, num grupo de WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, você mandar ali, pô, e aí, João? Cara, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Como é que tá o serviço da minha turma aqui? Por quê? Quando você abre essa conversa sem ter uma demanda, porque normalmente o serviço de recorrência só responde o cliente por demanda. O cliente pede, o serviço vai lá e responde. O cliente pede, o serviço vai lá e responde. Não são todos, mas a maioria é assim. Eu posso dizer como cliente de várias empresas. Você pede e a empresa responde. Quando responde, né? Mas eu não estou falando dos bons. Os bons respondem. Agora, às vezes uma perguntinha simples. Cara, e aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Precisa de algo? Se você fizer isso com consistência, você provavelmente vai ter da pessoa lá que te contratou, de quem responde pelo teu cliente, ou até o teu próprio cliente mesmo, né? Você vai abrir uma janela única para esse cara dizer assim, cara, então, deixa eu te falar, cara, não tá legal.
o teu time está atrasando, você vai ter a possibilidade, que é o que eu chamo de fazer o que eu chamo de higienização de base. Você vai, opa, peraí, deixa eu entender. Por quê? Tem muitos clientes, eu sou um cliente com perfil dominante, influente, então eu sou um cliente que fala, cara, não tá bom, pum, falo, certo? Agora, muitos clientes, eles dão o churn silencioso, eles não falam, eles não reclamam, simplesmente eles fazem aquilo que... A gente optou por encerrar por aqui e tá tudo certo. Exato. Muito obrigado por tudo. E aí por você acha, nossa, mas eu não fiz nada. Não, você não checou. Então, cara, isso é uma coisa que muda jogo para quem tem serviço de recorrência. Estabelecer uma rotina, aí depende do seu negócio, mensal, quinzenal, que seja semanal, no grupo de WhatsApp ou e-mail, dependendo do nível da companhia, né? Como ela... Alguma coisa simples. E aí, João, tudo bem, cara? Alguma coisa... Como é que tá o atendimento? Algum entregável não ficou do teu gosto? Cara, é isso. Agora, diminui muito a chance do João me falar 3 meses que tá tudo bem, ele vai me dar um churn? Acho difícil, né? E até o seguinte, quando ele te der o churn, ou pensar em te dar o churn, ele vai dizer, cara, mas peraí, eu falei semana passada que tava tudo bem. Não faz sentido. Então, o cliente dá sinais, só que às vezes a gente não quer ouvir os sinais. Perfeito, cara, perfeito. E aí isso impacta, obviamente, na reputação da marca, impacta em vários detalhes e é uma possível pessoa que te indicaria, porque fala-se muito e tu pode confirmar isso. Para uma pessoa indicar algo bom, ela precisa ter várias experiências boas. Para ela indicar negativamente, ou no caso não indicar, ela só precisa de uma experiência ruim e ela vai falar isso para 10 pessoas. Exato. Né? Então, essa balança também tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque a dificuldade que você tem de fazer, seja via growth ou outras formas, uma reputação de marca para tu destruir ela é muito mais fácil, né? Exato, exatamente. Não, isso é um fato, né? A pessoa indicar, ela precisa de muito mais comprovações positivas para te indicar. Esse é um ponto. Então, você pode ter 10 interações positivas. Se você tiver uma negativa, já é o suficiente, às vezes, para a pessoa dizer, não compro mais. Ponto. E além disso, além disso ser desproporcional, ela também fala para uma pessoa, para 2, se gostou muito, e se não gostou, ela fala para 50. Então, realmente, assim, o erro, ele custa muito. Só que tem uma coisa que é muito importante a gente, como gestor, ter clareza, tá? Algumas, tá? Primeiro, se a tua empresa não dá problema, você está crescendo muito pouco. Empresa que cresce, dá problema. Então, se a tua empresa hoje está crescendo pouco, você não terá problemas. Ou se a tua empresa tem poucos problemas, você não está crescendo quanto deveria. Então, problema vai acontecer. O imprevisível é a coisa mais previsível que existe. Você estaria abrindo mão de novos problemas contra o crescimento, né? Exatamente. Então, cara, na Trijoia, Will, vocês têm um CX bacana, vocês têm uma cultura bacana, incrível, né? Vamos dizer, para não dizer bacana. Nós temos uma cultura incrível, um CX incrível. Não dá problema com o cliente, cara, todos os dias. Hoje, provavelmente, se eu olhar lá no meu histórico, vai ter algum cliente insatisfeito, algum problema. Se eu olhar no meu histórico, talvez vai ter algum colaborador insatisfeito, ou algum desligamento, ou alguém que não foi numa entrevista. Cara, acontece. Tá. Isso faz parte. Agora, a regra é a seguinte, o que você faz a partir do problema estabelecido? E eu acho que essa é a grande habilidade do líder e do gestor. O grande valor do líder, ele está justamente na capacidade de resolver problemas. O valor que você recebe hoje, o salário que você ganha ou o faturamento da sua empresa está literalmente ligado com a capacidade, com a quantidade de problemas grandes que você resolve. Simples como isso. Will, eu ganho pouco, então você resolve poucos problemas relevantes. Will, eu ganho muito, então parabéns, você provavelmente resolve grandes problemas. 90%, aquela regra de 10-90, né? 10% é o que acontece, 90% é como você reage. Então, um exemplo muito comum que eu cometi, esse erro era muito comum e eu cometia, tá? Eu lá, jovenzinho, né? Com meus primeiros negócios, acontecia o seguinte, o cliente vinha reclamar de um produto, enfim. Cara, eu dava 55 explicações, com aquela arrogância, sabe? Do moleque que acha que tá arrasando. Dava 55 explicações e falava para ele, porque aconteceu isso, enfim. Tecnicamente perfeito. Realmente, você não tem direito à garantia, certo? O cliente pensava assim, eu imagino, né? Nossa,
parabéns pra esse moleque, ele fala muito bem, né? Parabéns, ele é um babaca, ele perdeu um cliente, certo? Porque, cara, era o que acontecia. Eu ganhava a discussão, eu perdia cliente. Porque, meu irmão, cliente, desculpa o palavreado, mas quem me conhece sabe que eu falo assim, cara, o cliente tá cagando por seus motivos. Sim. Ele pagou por uma solução. O imprevisto vai acontecer. Ponto. Cara, aconteceu. João, olha só. Aconteceu isso com o copo, certo? É um erro nosso. Literalmente, não temos como resolver entregar no prazo que você gostaria esse copo dessa forma. Enfim, qual foi o erro? Você coloca a responsabilidade clara para o seu lado. João, entendendo que aquilo que nós combinamos não vai conseguir ser cumprido na integralidade, eu tenho algumas opções. João, eu posso te dar um upgrade, posso te entregar um produto diferente. João, eu posso te mandar um presente, eu posso te dar um cashback. Ou, João, eu posso fazer, de repente, a devolução do seu valor. E, cara, é ruim, mas, cara, negócio é igual casamento. Bicho, não queira casar com um cliente que não quer ser teu parceiro. Vai dar merda. Então, na Trijoia, o índice de devoluções, se você talvez for olhar, ele é bem interessante, ele é bem alto. Porque, cara, quando a gente não chega a uma solução, a gente abre já de cara para o cliente. Então, cara, o cara devolver. Beleza, devolve. E muitos clientes, por causa disso, voltam a comprar com a gente. Uhum. Porque é fácil, a resolução é fácil. E as pessoas acham que o CX, as pessoas acham que a experiência está no momento da compra. Cara, se você pegar todos os grandes cases de CX, a própria Disney, o grande negócio está depois que você monetiza. Então pega os cases da Disney, por exemplo, o ursinho que a menina esqueceu no parque, o sorvete que caiu na fila. Pode ver. Nunca é coisa boa. Sim. Sempre é um problema. Não é na compra. Ai, nossa, encontrou o Mickey quando estava comprando o bilhete. Não, isso é normal. Ok? O grande lance é quando dá errado. É uma frase que eu falo muito. Quando as coisas dão certo, você ganha um cliente. Cara, olha só, marketing bacana, atendimento bacana, incrível, experiência de loja, tudo fluiu lindo. Cara, parabéns, você vai ganhar um cliente. Isso tá certo, você ganhou um cliente. Agora, quando as coisas dão errado, quando o cliente já chega louco para te dar no meio do pescoço, ele já tá bravo, ele tá chateado, você tem uma oportunidade única de encarar a verdade, encarar com vontade de resolver, trazendo para ele soluções. Você tem grandes possibilidades de ganhar um fã. Porque todas as marcas são incríveis até passar o cartão, até assinar o contrato. Até porque as que não são incríveis antes de fazer isso nem estão mais no mercado. Elas basicamente estão desaparecendo. Então, se você não é incrível até fechar o contrato, você nem está no jogo. Então, ser incrível até fechar o contrato, até pagar, enfim, isso te coloca no jogo. Agora, o que te faz perpetuar é justamente quando as coisas dão errado. E eu trabalho isso no meu time muito forte. Inclusive, eu tenho resistência do meu próprio time. Porque às vezes o meu próprio time não entende a minha mentalidade de resolução. Quando eu digo, cara, devolve. Não, vamos fazer isso, vamos trocar. Mas como o Will, a cliente derrubou. Cara, é possível resolver? É. Então, vamos administrar. O que custa a gente pagar um reparo para um cliente que, de repente, ele cometeu erro? Mas é um cliente que deixa uma boa margem ao longo do ano, ele tem um grande LTV. Cara, o que me custa aqui dar um reparo de R$200 para um cliente que compra 50 mil reais por ano? Então, essas são as decisões que, às vezes, a gente não faz a coisa... correta, mas faz a coisa certa, ou vice-versa, né? Claro. Não faz o que tá no playbook, mas, cara, olha no longo prazo. Então, esse é o recado. Quando as coisas dão certo, você vai ganhar um cliente. Isso é fato. Agora, quando dá errado, você tem uma oportunidade única de ganhar um fã. E eu sempre vejo o contrário. Inclusive, é um trabalho que eu faço diariamente no meu time. O cliente que tá mais chateado, o cliente que tá mais irritado, o gerente, o vendedor, o coordenador, as pessoas fogem. Eles não querem ligar para esse cara, eles não querem enfrentar esse problema, fica na gaveta. Geralmente é o que acontece, esse problema fica na gaveta. A empresa que tem a capacidade de enfrentar isso é a empresa que cresce. Excelente, cara. Eu ia te fazer uma pergunta que tu já trouxe um pouquinho do início da resposta agora na tua última fala. Eu ia fazer essa conexão de entender o quê? Eu tenho certeza que se eu for na Trijoia, são quantas unidades hoje? São 6 lojas físicas mais o online. Perfeito. Se eu for em uma delas e tu estiver lá,
Eu, por te conhecer, eu tenho certeza absoluta que tu vai me fazer toda uma curadoria, tu vai me tratar com o maior carinho do mundo, vai acontecer uma maravilha, com certeza tu vai me vender e tá tudo certo. E se eu tiver algum problema, eu sei que tu vai resolver pra mim também. Beleza, isso é o Will, né? O dono da empresa, fez a empresa crescer, CEO, tá? Tu olha resultado, muita gente não sabe o que é resultado de fato, né? O colaborador final ali talvez não saiba olhar da mesma maneira, quase com certeza não sabe da mesma maneira que o CEO tá fazendo, né? Beleza. Para eu ter essa mesma experiência que eu tenho com você, numa loja que você não tá, eu simplesmente entro lá, ela nem sabe se eu já sou cliente ou não, né? O teu atendente, a tua atendente não sabe ainda que o João já compra direto com o Will ou lá com a menina lá que você disponibiliza, né? Como que funciona para tu garantir que a minha experiência vai ser a mesma, né? Aí a gente vai estar entrando, muito possivelmente tu vai falar nessa parte um pouco da cultura da empresa. Como que tu me garante que a experiência na loja vai ser igual a como se eu estivesse comprando com você? Perfeito. Bom, primeira coisa, garantir é algo impossível porque a gente está falando de seres humanos, né? Tanto eu posso não estar num bom dia e talvez não ter um atendimento, né, da maneira que você deseja. Mas como é que a gente faz para replicar a mentalidade, né? Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos e tem mudado muito o meu jogo é entender modelo mental. Então, a primeira coisa é modelo mental, é como você pensa. Então, eu trabalho muito com o meu time falando abertamente sobre o meu modelo mental. Então, não adianta eu explicar o conceito da empresa, explicar a experiência da empresa, explicar o processo se as pessoas não entendem o meu modelo mental. Então, sistematicamente, diariamente, eu falo pro meu time, eu falo abertamente, a gente tem vários rituais onde as pessoas me escutam e também eu faço tanto na rede social quanto com cases mesmo. A gente tem um grupo lá de compartilhamento, de forma de trocas mesmo. Então eu mostro como eu conduzi com tal cliente, como eu, obviamente que os meus clientes são poucos, né? As pessoas que eu, de fato, ainda mantenho uma relação de comercial na Trijoia, mas eu mostro como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, e também alguns cases que a gente, como resolve para o cliente, mesmo quando parece ser um grande problema. Então, para nós é um golaço, sabe? Isso, trazer esse case, cara, isso aqui era um problema e olha só, o cliente veio para reclamar e comprou R$5.000. O cliente veio pô, eu tava super chateado e comprou isso. Então, modelo mental claro e aberto foi a primeira coisa que me veio aqui à cabeça para te responder, né? Como eu fazer isso. Então, as pessoas saberem de verdade qual é a sua cultura, né? Modelo mental nada mais é do que cultura. E cultura, para funcionar, e eu sou um case vivo disso, do que não fazer, do que fazer, é que cultura, na minha visão, novamente, isso também, cultura é muito de cada negócio. Sim. Provavelmente a cultura da Trijoia não vai funcionar na Du e vice-versa. São culturas diferentes, até porque eu e você somos líderes diferentes. Então, a cultura, ela tem que derivar daquilo que o líder acredita. Tá. Eu sempre acredito que uma empresa tem que ter um grande líder cultural, certo? Mas a empresa tem vários sócios. Sim, a Trijoia tem 3 sócios, tem mais 2 sócios. Outras grandes empresas têm vários sócios, sim. né? Então isso é algo muito comum, grandes empresas terem sócios. Agora, quando se fala de cultura e de liderança, é preciso que se escolha um dos sócios que é o que realmente vai ser a pessoa que vai derivar para os outros. O guardião da cultura. O guardião da cultura, certo? Então, na Trijoia... Precisa ser um sócio? Ideal, na minha visão. Não me vem à cabeça aqui um outro exemplo, tá? Até porque se for um colaborador, né? Pensando aqui, se for um colaborador, algum diretor, enfim, é alguém que provavelmente ao longo da jornada vai se tornar um sócio. Perfeito. Né? Ele não é um fundador, não precisa ser fundador, até porque eu não sou fundador, né? Não precisa ser um fundador, mas se é uma pessoa tão relevante culturalmente para o negócio, é muito provável... Que dita o caminho de todo mundo, né? É muito provável que em algum momento ela vai se tornar sócio. Então, acho que está respondido. Acho que sim. É fundamental que seja um sócio, sim. Outra coisa, cultura é top-down. A frase que eu mais escuto quando eu boto minhas caixinhas de pergunta, Will, o time não me segue, o time não faz o que eu proponho, ou aquela frase clássica, o time não veste a camisa. Eu sempre respondo da mesma forma. Até o pessoal diminuiu um pouco, porque o pessoal sabe como já é que entendeu eu respondo. A resposta. Já sabe a resposta, ela não é muito gostosa de se ler. Eu pergunto o seguinte, qual é a camisa?
Que camisa que o teu time veste? Qual é a camisa que tu veste? Qual é o exemplo? Cara, você quer que seu time acorde cedo, que o seu time treine, que o seu time seja ativo na rede social, que o seu time tenha uma boa aparência, que o seu time se cuide, né? É o que eu penso, que é o que eu faço, né? Cara, porque pra mim é saúde, família e trabalho. Então, realmente, eu gosto que as pessoas se cuidem, estimulo que elas se cuidem para que elas estejam bem. Estando bem é igual o copo, né? Você estando bem, você transborda para a sua família, para os seus colegas de trabalho e, por último, você chega à sociedade, que é o teu cliente. Então, essa é a minha premissa. Então, que tipo de camisa o seu time veste? É a camisa que você veste. Então, provavelmente, quando você pede para o seu time fazer algo, aí vamos entrar lá no começo da pergunta, né? O Customer Experience. Como é que meu time entrega experiência? Cara, porque meu time vê em mim alguém que realmente vive aquilo que prega. Então, meu time sabe que, cara, muitas vezes eu sacrifiquei margem para atender um cliente. Muitas vezes eu mesmo peguei o produto e fui até a casa do cliente para resolver. Muitas vezes eu dei passos atrás, eu até fui contra algumas premissas minhas para resolver algo para um cliente. Porque, para mim, o cliente não tem sempre razão, isso é um fato, mas o cliente é o centro do negócio. Todo negócio tem que ser olhado pelo ponto de vista do cliente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, até por uma questão de inteligência, né? Porque quanto custa um diretor? A pergunta que todo mundo faz é a seguinte: quanto custa o CAC, né? Quanto custa trazer um cliente? R$180, R$1.000, R$10.000, cada um tem o seu CAC, beleza. Agora, quanto custa perder um cliente? Quanto custa perder um cliente que representa uma boa margem do seu negócio? Não é faturamento, margem, porque cliente bom deixa margem. Não é aquele cliente que compra muito, mas te esmaga no prazo, te esmaga no pagamento. Não. Cliente bom, aquele cliente legal, que compra, que confia, que quer o lançamento, que paga bem, que trata o time bem. O quanto custa para você perder um cara desses? E acontece. Eu já tive chance de perder vários muito bons por um erro operacional de um fornecedor, um erro operacional do meu time, até mesmo uma condução minha. Então, cara, para tudo, para as máquinas e vamos resolver esse caso. Então, acho que o maior exemplo que o time tem de cultura é a minha, né, de experiência. Eu vivo experiência, eu amo experiência, eu me tornei um gestor por experiência. Por que eu sou um gestor por experiência? Não me formei em nada, não sou formado, não sou graduado. Então, meu amigo, a única forma que eu tive de me formar foi na vida. Eu sou da Street University, né? Então, experienciar as coisas, viver as coisas é a forma como eu conduzo a minha criação de negócios, como eu crio um produto, como eu crio um serviço. Eu sempre penso, cara, me coloco no lugar do cliente, me coloco no lugar do colaborador e penso, cara, como seria legal? Como é que isso aqui seria bacana? Entende? Então, essa é a minha forma de criar e talvez até facilite eu ter uma cultura focada em experiência, eu ter um trabalho focado em experiência do cliente. Galera, uma aula, né? Uma aula que a gente tá tendo aqui, grande Will Silva. Acho que vale já a pergunta aqui no meio do episódio, com certeza eu vou fazer ao final de novo, mas se você tá fazendo dentro da sua empresa, qual camisa você tá vestindo, o que você tá fazendo, você como líder, como que você tá agindo, se as pessoas elas gostam da maneira que você vive, se faz sentido aquilo que você prega. Agora eu vou começar a reunião de cultura toda segunda-feira, a gente tem, por exemplo, né? Toda segunda-feira reunião de cultura. O que você tá pregando para as pessoas, você tá vivendo também? Eles estão vendo em você como liderança máxima do seu negócio, seja fundador, seja sócio, enfim, né? O guardião da cultura, que nem a gente falou. As pessoas estão vendo em você esse exemplo, esse símbolo da cultura guardiã do teu negócio ou não estão vendo em você, né? Então, acho que esse é um dos principais recados que a gente está passando aqui hoje. E eu vou te perguntar, Will, como é que tu faz hoje, né? Will Silva mesmo, pessoa física, para manter uma inteligência emocional em dia, porque a gente sabe, uma coisa é a gente ter uma cultura bem alinhada, a gente ter as palavras que a gente prega, a gente pode ter símbolos, são várias formas, né? Quando o negócio está indo bem, maravilha.
Agora, a gente tem direto tragédias, vamos dizer assim, quando se é empresário, né? Desde literalmente tragédias que acontecem, né, globalmente, que fogem do nosso controle, quanto mudanças de rota que também acontecem e que nos prejudicam pessoa física, né? Então, como que você hoje faz, cara? Eu tenho certeza que a dúvida de muito empreendedor, muita gente que está crescendo, que está entendendo que pode dar um próximo passo, mas tem dúvida, às vezes, se até a própria cabeça permite fazer com que as coisas vão adiante. Tem gente que duvida muito de si. Né? Eu já duvidei muito de mim, você já deve ter duvidado de você. O que tu faz hoje, cara? Qual que é o teu controle de inteligência emocional para manter? Por quê? Eu sei que dentro da tua rotina, dentro dos teus treinamentos, conheço lá o teu formato de cultura, né? Enfim, eu acho que ele é até exposto nas redes sociais para quem te seguir lá, @Will Silva, o WHILL, vai estar escrito aqui com certeza. Dá para ver um pouco de como você faz tudo isso, como você engaja, dá para ver que teu público gosta muito, né? Teus colaboradores gostam muito de participar. E isso é muito, muito lindo, mas às vezes tu pode não estar num bom dia. Uhum. Como é que tu faz para contornar toda a tua inteligência emocional em momentos difíceis na empresa, em momentos difíceis na própria vida, em momentos que tu tem que estar ausente? Como que tu faz para controlar isso? Então, por exemplo, para eu chegar aqui hoje e estar bem para estar falando com você, certo? Começa nos pequenos acordos. A confiança, ela começa nos pequenos acordos. A gente tem um grande desafio e que não está errado, tá? As pessoas de sucesso. Isso já limita um bom número de pessoas. Pessoas que desejam, que almejam sair daquele caminho tradicional, certo? Os visionários, as pessoas que pensam fora da caixa, elas já têm uma linha diferente. Então, já é um começo, é um despertar, é a fome. Eu posso te ensinar qualquer coisa, mas eu não consigo te ensinar o tá afim. Primeira coisa. Mas vamos pensar nas pessoas que estão afim, que é quem está olhando esse podcast, está ouvindo esse podcast. Ninguém está ouvindo esse podcast aqui há 30, 40 minutos sem ter um objetivo de mudança de vida. As pessoas que estão afim, as pessoas que realmente querem mudar de vida, elas têm um padrão mental de legado. Pessoas têm um objetivo de, claro, ganhar dinheiro. Normalmente começa por isso, né? Ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu pensei quando eu decidi fazer o que eu faço lá em 2005, 2006, que eu deixei de fazer medicina, que eu passei no vestibular de medicina, deixei de fazer medicina para virar vendedor, certo? Foi dinheiro. Primeira coisa. Cara, grana. Comecei a ver, cara, esse negócio aqui, eu ia ser oftalmologista, eu via que o oftalmologista vendia a hora na época, né? Hoje mudou um pouco. Ter a questão de cirurgias é muito mais... você consegue receber muito mais. Os médicos hoje trabalham com educação, né? Mas lá atrás, né, 2005, o médico vendia a hora no consultório, né? E era pouco. Uhum. Eu pensei, cara, mas se eu trabalhar com vendas, não tem limite. Porque eu posso vender para várias pessoas, eu posso ter várias pessoas que vendem por mim, eu posso vender para o mundo todo. Não sei, eu tive uma primeira noção de escala lá naquela época. Eu pensei, cara, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Aí fui estudar direito. Não sei por que eu fui fazer direito, mas nem me formei, né? Fiz 4 anos e não me formei. Mas começa por aí. O desejo ardente, mudança de vida, fome e tudo mais. Bom, essa é a primeira parte. Aí você vai andar na sua vida, você provavelmente vai conseguir seu teu primeiro dinheiro, ou talvez provavelmente vai muito mais do que você imaginava lá atrás, né? O carro que você queria, a viagem que você queria. Bom, isso já passou. Ponto. Aí você começa a entrar na segunda fase do jogo, que é o tal do legado, né? E legado... Aí a pessoa pensa assim, Will, pra eu ser lembrado como legado, eu preciso fazer grandes coisas, né? Todo mundo pensa, preciso fazer algo muito grandioso. E isso tá certo. Sim, você vai deixar legado quando você tiver grandes marcos. O que é isso? Cara, é uma família, filho, uma casa, uma viagem, não sei, alguma coisa que pra você, no seu momento de vida, é grandioso. O tal do legado, né? E eu falo que legado é tatuagem, sabe? Ponto. Marca. Talvez você nem goste mais, mas aquilo ali, no momento da tua vida, foi importante. Então, legado é isso. Só que a gente esquece que legado, ele é formado por pequenas coisas. O teu casamento foram milhares de dias. Foram milhares de interações. Teu filho, tua filha, foi uma longa construção até achar a pessoa certa, tomar a decisão, o momento certo.
a tua empresa. Então, o teu legado, ele é feito por milhares, por milhões de micro decisões. Acordar, tomar banho, escovar o dente, treinar, se alimentar, dar bom dia, certo? E a gente esquece disso. A gente fica tão obcecado pelo grande e esquece do pequeno. A confiança, ela não vem do grande. Eu já conquistei coisa gigante. E na hora que eu estava conquistando algo gigante, que eu pensava, nossa, quando eu chegar naquilo ali vai ser, cara, nossa, vai ser muito legal. Não deu nada. Campeão não se surpreende? Pelo menos, pra mim, não mudou nada. Só de Certo? se surpreender com um grande sucesso, ele tem que ter vindo sem querer, né? Entende? E aí a gente esquece que aquela grande vitória foram vários dias com milhares de hábitos. Então, a tua pergunta foi sobre confiança. Da onde vem a minha confiança e da onde eu percebo que eu estou frágil? Quando eu não cumpro os pequenos acordos. Cara, quando eu não acordo no meu horário. Quando eu não treino da forma correta, quando eu não me alimento bem, quando eu não cumpro os meus horários com o meu colaborador, quando eu não faço aquilo que eu me proponho que seja, cara, alguma coisa com meu filho, alguma coisa com a minha filha. E isso, para ser efetivo, para mim, tem que estar na agenda. Cara, o meu treino, o meu café da manhã, o brincar com a minha filha, tá na minha agenda. É uma prioridade. Por que que isso está na minha agenda? Por que que esses pequenos hábitos estão na minha agenda? Porque eles estão predispostos, eles estão programados e quando eles acontecem, eu olho para ele e eu tenho a opção de. Cara, hoje eu não vou treinar. Hoje eu não vou fazer isso. Mas eu olho para ele, eu tenho a clareza, eu tomo uma decisão. Qual é o nosso grande problema? Essas coisas, esses pequenos hábitos não estão dentro da nossa programação. E aí a gente não vai treinar, a gente não come, a gente não come corretamente, não briga com o filho, a gente não manda um e-mail. E isso vai criando na nossa cabeça, porque você não escolheu, você automaticamente não fez. Você vai criando na tua cabeça uma crença de que você não cumpre os seus acordos. Hábito, né? Hábitos. E você não cumprindo seus acordos, você se sente o quê? Cara, um perdedor. E aí você começa a se menosprezar, você começa a não confiar, você começa a agir dessa forma. Então eu digo assim, que o poder dos pequenos hábitos, mas especialmente o poder de você ter a clareza. E quando você não está na sua agenda, você não tem a clareza, você deixa de ser o seu próprio referencial, porque a tua agenda é o teu referencial. Quando não está na tua agenda, você não tem referencial. E aí acontece, você além de não ir treinar, você abre o Instagram e alguém já correu, já foi para o Japão, alguém já leu 5 livros, e isso é 4h57 da manhã, bichão. E alguém já fez tudo isso e você não foi treinar. E aí você pensa, cara, eu sou muito Zé Ruela, eu sou muito fraco. Não, cara, se tivesse na tua agenda que hoje não era seu dia de treinar, que você ia ler, que você ia dormir, porque você quis dormir 1 hora a mais, tá tudo bem. Isso muda. O grande problema é que você não cumpre os seus combinados, mas o pior de tudo, você nem sabe quais são os seus combinados. Então, o que me deixa forte são os pequenos hábitos. Se eu cumpro, cara, eu já sei. Eu olho assim, às vezes, 9 da manhã, 700 calorias de treino, isso, aquilo, aquele outro, irmão, esquece. O que vier daqui pra frente, entendeu? Aí o cara vira um leão. Vira um leão. Não Então, tem como bater. Exatamente, é o empilhar pequenas vitórias. Isso é o que dá confiança na gente. E aí só o único cuidado é a arrogância, né? Que você pode, às vezes, estar tão confiante que você vira um pouco a chave, que é uma coisa que eu busco controlar em mim muito. É um grande desafio. O ego e a arrogância, eles são muito próximos da confiança, né? Esse pequeno hábito que tu constrói dentro da tua própria inteligência emocional, tu passa para os colaboradores através da cultura. Exato. De detalhe em detalhe. Exatamente. Eles não têm que esperar sempre grandes vitórias, ele tem que entender que as pequenas vitórias, ou às vezes inclusive as pequenas derrotas, fazem parte do processo. Cara, a derrota e o fracasso não é o oposto do sucesso, né? É o caminho. Simples. Tem que entender isso. Tentou? Com certeza. O perfeito pode ter certeza que nunca, não foi ao máximo da sua potencialidade,
ou não fez nada relevante, porque não tem como ser perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Vamos para algum bate-bola, umas Bora. perguntinhas? Quero saber qual foi o teu day one, cara. O day one, a gente fala, né? É um dia que mudou completamente ou tua rota, ou teu pensamento, ou tua vida. É algo que tu passou e que transformou o Will no Will que ele é hoje. Talvez tenha muito mais do que um, mas qual que é aquele que, cara, eu falei pra ti, veio pum, na cabeça de primeira. Pode ser bom, pode ser ruim. Foram vários, mas eu vou colocar um que é fundamental pra mim. Dia 15 de fevereiro de 2007. Foi o dia que eu decidi que a minha atual esposa seria a mulher da minha vida. Esse foi Perfeito. o day one da minha vida. Mudou tudo. Não seria o que eu sou hoje sem isso. Excelente. E vamos pro bate-bola, cara. Pode ser uma frase ou uma palavra só. Livro de cabeceira do momento. A responsabilidade extrema. Tá? Depois a gente vai botar o linkzinho aqui, todo mundo para comprar na Amazon e tal. Inspiração para o trabalho, uma inspiração profissional. Nesse momento, cara, Joel. O Joel tô muito próximo dele e tô conhecendo... Quanto mais eu conheço, mais eu admiro. Então, nesse momento, o Joel Quanto J. mais vê o Joel J, mais conhece o Joel Moraes e Exatamente. ele é admirável, né? Inspiração pessoal para a vida. Difícil, hein? Cara, meu avô. Meu avô foi a pessoa que me fez amar vendas, foi a pessoa que me fez amar a Trijoia, a pessoa que me ensinou a ser criativo, me ensinou uma frase. Meu avô, toda vez que a gente saía, ele me levava no shopping, toda sexta-feira, lá em Novo Hamburgo. E aí ele me deixava em casa e ele me dava R$1. Toda vez ele dava R$1 pra eu comprar. Na época eu comprava Kinder Ovo. Sabe? Sei lá, nos anos 90, isso aí, 90 e poucos, não sei. Ele me dava R$1. Toda vez a gente passeava, ele me dava R$1. E um dia ele não me deu R$1. Fiquei esperando, sabe? Aquela coisa da criança, tá, beleza, eu tô indo embora, meu avô vai me dar R$1. Eu falei, vô, cadê meu R$1? Ele falou assim, ele me chamava de meu netinho, né? Meu netinho, aprenda uma coisa. Nunca faça nada pra alguém esperando algo em troca. Cara, isso me marcou de uma forma absurda. E se a gente for lá hoje, a maior das nossas frustrações é justamente fazer algo pro outro pensando em algo em troca. E toda vez que me frustra é justamente por isso. Ele me ensinou isso há 35 anos, sei lá, 30 e poucos anos atrás. Loucura, hein? Coisa boa. Quando não está trabalhando, encontramos o Will aonde? Nesse momento, pedalando. Gosto. Gosta, né? Faz as caixinhas de pergunta, responde tudo na bicicleta. Exato. Boa. É bom. Tem intenção de fazer algum... Cara, tenho. Eu tenho um objetivo de fazer o Iron até os 40. Tô com 36. Mas meu joelho não tá me ajudando. Então eu acho que vai ser alguma coisa legal ligado ao ciclismo, provavelmente. Tem o meio Iron também, né? Pois é, o problema é que meu joelho não tá aguentando 5. Não aguenta nem 1/3 de Iron. Exatamente. Boa. Por que você faz o que faz? Por que eu faço o que eu faço? Cara, porque eu não tô pronto pra morrer, né? Então, eu tenho que fazer algo que seja algo bacana. Simples, às vezes a gente vai buscar uma resposta incrível. Cara, eu faço porque é o seguinte, eu tenho que viver, né? Não tô pronto pra morrer. Então, se eu não tô pronto pra morrer, que eu faça algo bacana. Pronto, eu me divirto fazendo o que eu faço. Tem desafio? Para um caramba. Mas é o que eu sei fazer, ponto. Boa. E por quem você faz o que faz? Minha filha, meu filho e minha esposa. Simples. Excelente, cara. Excelente. Uma mensagem final pra galera. A mensagem final, cara, não importa como você chegou aqui, não importa quais são as condições, importa o que você vai fazer daqui pra frente. Ferramenta tem, opções tem, talvez você largou atrás, eu não sei de onde você está nesse momento, como você chegou nesse momento, mas não há nada no mundo que pare uma pessoa disposta, decidida a mudar de vida. O que você, nesse momento, determinar que você vai ser em 5 anos, se você só olhar para isso como a única coisa, você fizer tudo que você fizer olhando para isso como a única coisa, e você tomar todas as suas decisões olhando para isso como isso sendo a única coisa, eu duvido. Eu tenho plena convicção que você vai ser exatamente o que você determinou em 5 anos. Não tem nada no mundo que para uma pessoa determinada a realizar algo.
Perfeito, cara. A gente tem ao final aqui, Will, a gente traz o resumo, que a nossa IA, que não é uma IA, a Eduarda, que tá aqui na sala ao lado, né? Ela já ouve tudo ao vivo e a gente traz um resumo pro nosso público. Muita gente já quer ir pro final do episódio para ver o resuminho, né? Ver como que foi. E aí você ao vivo aqui já pode, inclusive, nos dizer se tá certo ou se tá errado. Vamos ver. Facilita. Então bora lá, galera. O resumo do episódio com o Will Silva sobre cultura, CX e assim por diante. Pare de pensar que experiência gera custo. Comece estabelecendo 3 premissas básicas. Ter um bom produto, cumprir suas promessas e ter um bom atendimento. Com isso já estará à frente de 90% do mercado. Construção de audiência é o novo petróleo para a consolidação de autoridade e ecossistema. Pense em aumentar seu LTV. Não foque apenas no CAC. Uma ideia é dividir sua estratégia por clientes que já conhecem e que não te conhecem a marca. Não busque só pelo novo. Lembre-se, comprou de você apenas uma vez, é só um comprador. Ele vai se tornar cliente quando comprar novamente. Muito bom. Se a sua empresa não está dando problema, está crescendo pouco. Problemas e imprevisibilidades vão acontecer. A diferença vai estar na capacidade que o líder tem de resolver esses problemas. O cliente não quer saber das suas desculpas, resolva o problema e não queira ter razão. Negócio é igual casamento, não case com quem não quer ser seu parceiro. Entender o modelo mental vem antes de entender o processo. Então, crie momentos e rituais com a sua equipe para que eles entendam a sua visão para com o cliente. Modelo mental é cultura. Ela deve derivar do que o líder acredita. E cultura é top-down. Viva o que você prega. A grande vitória vem de todas as pequenas escolhas feitas. A confiança vem quando você começa a cumprir o que se propôs a fazer. E, por fim, um insight muda o jogo. Aproveite esses e mude o teu. Caraca, é isso gostei, aí. hein? Nossa IA tá em dia, né? Eu falei tudo isso, cara. Falou tudo isso e muito mais. Que aula, cara. Muito obrigado, gostei. Tá, Will? Foi uma honra te receber. Tenho certeza que vai agregar muito aí para todo mundo que tá assistindo. E até a próxima, né? Nos veremos Uma muito honra, ainda. meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. E bora pra cima sempre. Valeu, galera. Obrigado.